Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A Pecaminosidade Humana e a Sua Restauração a Deus. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será definindo os termos. Em segundo lugar, vamos falar sobre a origem do pecado. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a solução para o pecado. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O pecado original de Adão e Eva nos levou à separação de nossa comunhão com Deus. Nesta lição, estudaremos sobre a definição de pecado, suas formas e consequências, sua origem. Examinaremos as etapas da queda do homem, o juízo de Deus e a salvação da humanidade em Cristo Jesus. Item número 1 da lição, definindo os termos. Definição etimológica para o pecado. Com origem na palavra grega armatia, podemos definir pecado como um fracasso ou erro de um alvo pretendido. Ou seja, o pecado é o desvio no sentido de se alcançar um objetivo, um padrão pré-determinado. Definição bíblica para o pecado. De acordo com a palavra de Deus, pecado é a transgressão da lei. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia Sagrada descreve claramente o pecado como o erro de alvo, falsidade, violação da verdade, dos preceitos divinos, revolta, maldade, desobediência, transgressão, ilegalidade, iniquidade e injustiça. Mas, dentro deste contexto definido do que seja pecado teologicamente como a transgressão da lei, quais são as formas do pecado? Temos, em primeiro lugar, o que nós chamamos de pecado da comissão. O pecado da comissão caracteriza-se quando conscientemente violamos deliberadamente o padrão divino da verdade exarada na Bíblia Sagrada. Ou seja, sabemos que Deus condena uma prática e mesmo assim a praticamos na plena consciência disto. Mas uma segunda forma de pecado é o pecado da omissão. O pecado da omissão caracteriza-se quando deixamos de fazer o que é certo, justo e reto para uma determinada circunstância ou ocasião, principalmente deixando de fazer o bem. Na carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo 17, melhor dizendo, diz assim a palavra do Senhor. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Mas agora vamos verificar quais são as consequências naturais e espirituais do pecado. A morte é a sentença para aquele que pratica o pecado. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 23, na parte A diz: porque o salário do pecado é a morte. A visão bíblica sobre a morte. Em primeiro lugar, a Bíblia fala sobre a morte física, que é a separação entre o corpo e a alma. O corpo sem espírito é morto,
na carta de Tiago, capítulo de número 2, versículos 24 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 2, versículo 24 ao 26. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A alma fora do corpo significa corpo sem vida, isto é, morto. Temos também uma segunda morte que a Bíblia fala, que é a morte espiritual. É a separação entre uma pessoa e Deus, onde o ser humano é incapaz de reagir às questões espirituais ou mesmo uma perda total da sensibilidade a tudo o que é de Deus e ao amor a Deus. Outra morte que a Bíblia fala é a morte eterna. É a concretização definitiva da separação entre a pessoa e Deus, caracterizando o que a Bíblia Sagrada denomina como a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é um período infinito de punição e de separação de um homem da presença de Deus, sendo então a concretização do estado de perdição do indivíduo que estiver espiritualmente morto no momento da morte física. A Bíblia menciona que os salvos em Jesus Cristo não provarão da segunda morte, ou seja, da morte eterna. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Passando para o item 2 da lição, vamos falar agora sobre a origem do pecado. O pecado da desobediência de Adão e Eva ao Senhor, de modo inevitável, separou o homem de Deus e trouxe amargas consequências a toda a criação, que até hoje ela geme. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 18 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós,
que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Todos os homens receberam por herança da desobediência de Adão e Eva a condição de serem pecadores, e de modo análogo, por herança da natureza adâmica, querem viver eternamente. Toda a humanidade carece da glória de Deus, ou seja, da salvação, da morte eterna em Jesus Cristo. A tipificação do Jardim do Éden como sombra do definitivo paraíso no céu. Narrativas bíblicas nos oferecem a confirmação da existência do paraíso celestial, com características peculiares ao terrestre paraíso do Éden, como um lugar de paz e de esplendor. Um lugar deleitoso, sem fome, sem sede, sem mortes, sem injustiças, e lugar de comunhão plena com Deus. Outros fatos narrados na Bíblia Sagrada chancelam a real existência do paraíso celestial, quando menciona, por exemplo, que Enoque, o sétimo depois de Adão, foi tomado para o céu. Elias, o tesbita, foi elevado ao céu. O malfeitor que se arrependeu de seus pecados na cruz, ao lado de Jesus Cristo, obteve a promessa de ir para o paraíso. E o apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao paraíso, o terceiro céu, lugar da morada do Senhor e de todos os santos, aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. A árvore da vida. Deus estabeleceu a árvore da vida bem no meio do jardim do Éden e não proibiu inicialmente, antes da queda de Adão e Eva, que estes comessem do fruto desta árvore. Porém, a Bíblia não revela porque o homem não comeu deste fruto, quando teve esta oportunidade livremente. A árvore da vida, no contexto de Gênesis, representa a fonte de vida eterna para o homem, antes da queda de Adão e Eva. Ou seja, melhor dizendo, que vem a árvore da vida no contexto de Gênesis, representa a fonte de vida eterna para o homem, que vem antes de Adão e Eva e é exclusivamente de Deus. Nos demais livros da Bíblia, quando há uma clara menção da árvore da vida, infere-se um contexto de desfrutar da graça e do favor de Deus, de ser feliz, de viver em paz e eternamente. A árvore da vida eterna, plantada bem no meio do jardim do Éden, apresenta inicialmente no livro de Gênesis, ou melhor, apresentada inicialmente no livro de Gênesis e consolidada nos demais livros da Bíblia, até o livro de Apocalipse, tipifica a única fonte de vida plena e abundante que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele deve ser o centro da nossa vida,
tal como a árvore da vida que estava plantada bem no meio do jardim do Éden, no paraíso. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, no contexto do livro de Gênesis, representa a árvore da morte eterna, a qual Deus proibiu que o homem comesse de seu fruto. Esta árvore, em síntese, representa os seguintes ensinamentos. O homem não pode se arvorar a ser autossuficiente, soberbo, dono de si mesmo. Ao contrário, deve estar na dependência e no temor de Deus. O homem não pode e nem deve desobedecer a uma ordenança ou à vontade de Deus, pois as consequências da desobediência a Deus sempre será catastrófica. A simbologia das duas árvores especiais plantadas no jardim do Éden. Deus criou o homem com livre arbítrio para decidir que caminho trilhar em sua vida, sob todos os aspectos. Mas também Deus criou o homem para ter comunhão com Ele e ser adorado em espírito e em verdade. As duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal, eram totalmente diferentes das milhares de árvores plantadas no jardim do Éden. Duas propostas estavam postas para Adão e Eva. A árvore da vida, que se fosse desfrutada, o homem viveria uma vida eterna, abundante e plena com Deus. E a árvore da morte, que ao ser escolhida e desfrutada por Adão e Eva, juntamente com eles, nos jogou para o lamaçal do pecado e da condenação eterna. Ainda hoje, estas duas propostas, plantadas, ou seja, a vida plena, abundante e eterna em Jesus Cristo, e a morte e a condenação eterna do diabo, como já dissemos, estão aí. Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 3, 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Este é o convite do Senhor Jesus Cristo a todos os homens. Tendo então falado sobre o jardim do Éden, sobre a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, vamos falar agora sobre a tentação no paraíso. E a partir daí, falar sobre as etapas da queda do homem, que está narrado no livro de Gênesis, capítulo 3. E tudo que nós vamos agora mencionar é relativo a este acontecimento. Etapas da queda do homem. A descrição da queda do homem em desgraça é relatado sucintamente, etapa por etapa, em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 12. A tentação de Adão e Eva no Éden foi o grande teste para verificarmos se a natureza humana era capaz de resistir ou não aos seus próprios desejos e ao diabo. Logo, este episódio nos ensina, em primeiro lugar, que a tentação nunca terá como fonte o próprio Deus. E que nós, tendo a nossa vida presidida pelo Espírito Santo, podemos resistir ao diabo e vencer o mundo. A primeira etapa da queda do homem foi
a aparição do sedutor e a sedução. Satanás, de forma sagaz, se apresenta sedutoramente a Eva, a mãe de toda a humanidade. E esta apresentação se dá com o seu instrumento mais eficaz de enganação, a palavra mentirosa, contrapondo a ordenança do Senhor Deus. O maligno, conhecendo a natureza humana, pois esteve presente na criação do homem, explora 3 áreas frágeis desta natureza para ludibriar Eva, as quais podemos mencionar. Em primeiro lugar, o diabo induz a mulher a ser soberba, a cobiçar o poder, a autossuficiência, ao desejo de ser igual a Deus. Em segundo lugar, Satanás aguça pela palavra proferida o desejo carnal de Eva, ou seja, os seus desejos carnais, tipificados, neste caso, pelo comer e pela fome. Em terceiro lugar, Lúcifer, o maligno, incita pela palavra falada a Eva a satisfação de seus olhos. A estratégia de Satanás sempre será esta para derrubar o homem. Isto é, se utilizará de sofismas, de mentiras, que parecem verdades, e ativará no homem as consequências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. E isto o apóstolo João registrou na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17, que diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Depois do sedutor e da sedução, veio então a infração da ordem divina. Eva caiu na tentação armada pelo diabo e, em ato sumário, comeu do fruto da árvore do bem e do mal, que havia sido proibido por Deus de comê-lo. Convenceu a Adão, seu marido, a também comer do fruto proibido, e pelas mesmas razões, Adão pecou e desnudos ficaram da graça do Senhor. Adão e Eva perceberam as suas respectivas nudez, tipificando uma indecência moral do caráter humano sobre todos os aspectos, ou seja, o estado anterior de inocência passa a ser imoral, deturpando todos os conceitos puros de Deus para o homem. Quando desobedeceram a Deus, Adão e Eva instantaneamente morreram espiritualmente e atingiram a degradação moral de caráter, acusados pelas suas próprias consciências. E então remediaram este estado de morte espiritual com vestes de folhas de figueiras, tipificando uma ineficiente religiosidade de purificação. Após a infração da ordem divina, temos então um inquérito divino. O Senhor, em sua perfeita e absoluta onisciência, já sabendo da maldita desobediência de Adão e Eva, busca conversar com eles no jardim, na viração do dia. E percebe que eles estavam escondidos detrás das árvores, em estado de degradação moral e com sentimento de medo, coisas que não existiam no paraíso. E agora mancharam esta relação e comunhão com Deus, e então
o Senhor confirma que seus dois filhos o desobedeceram e comeram do fruto proibido. Tudo o que fazemos, nada está encoberto para Deus. Por isso, todas as nossas ações, de bem ou de mal, serão reveladas publicamente. Não adianta enganar o seu próximo, pois jamais enganaremos a Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, em seu capítulo de número 12, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Após o inquérito divino, veio então a defesa humana. A defesa de Adão e Eva para o episódio é pífia, sem respaldo moral, estapafúrdia, pois humanamente é impossível justificar o pecado. O primeiro casal criado em sua degradação moral, putrefatos espiritualmente, se utilizaram da mentira e de se acusarem mutuamente, colocando a culpa um no outro. Não podemos fugir de nossas responsabilidades espirituais. Se pecarmos, temos um advogado para nos justificar, desde que venhamos assumir a verdade e nos arrependamos dos malfeitos, sem acusar a outrem, pois a acusação infundada com transferência de responsabilidade é obra do maligno. Após esta pífia defesa humana, veio então o juízo de Deus. Deus é amor, mas também é justo. Ele é um Deus de justiça e, pela desobediência realizada pelo casal adâmico, proclamou severas sentenças sobre todos os agentes da criação, que até hoje gemem a um só tempo. Estas sentenças foram, em primeiro lugar, para a serpente, por ter deixado Satanás se incorporar em seu ser para promover a tentação e a queda de Adão e Eva, a serpente foi sentenciada a rastejar sobre o pó da terra. Houve também uma sentença sobre o diabo. Esta sentença está implicitamente em Gênesis 3,15, que a partir de uma reestruturação de sua escrita, poderia ser entendida assim: Satanás sempre será contra o homem e contra Cristo, procurando destruí-los ou matá-los. Porém, Cristo pisará na cabeça de Satanás, condenando eternamente a viver amarrado no lago de fogo e enxofre, livrando de suas malignas mãos os homens condenados eternamente a viverem afastados de Deus, mas que agora podem se reconciliar e alcançar a salvação e vida eterna em Cristo Jesus. E para isso, Jesus descende de mulher, será ferido de morte, e morte de cruz, na cruz do Calvário, para a salvação da humanidade. A terceira sentença recaiu sobre Eva. A mulher, em seu parto natural, passa a ter as suas dores multiplicadas, pois em sua essência qualquer pecado cometido sempre traz em seu bolso dores, e a mulher passa a ser submissa e dominada pelo marido, quebrando a harmonia e a igualdade marital, que veio a ser restaurada com a vinda de Cristo. A quarta sentença recaiu sobre a terra. Pela desobediência, a terra foi amaldiçoada, e agora passa também a produzir espinhos, cardos e abrolhos, sendo estes espinhos os mesmos que foram utilizados para ferirem a cabeça de nosso Mestre Jesus. O último sentenciado foi Adão,
seu sustento alimentar passa a depender de seu próprio esforço físico e de muitas lutas para sobreviver. Foi decretada a sua morte física. Retornando à sua parte material, o corpo para o seu ponto de origem, ou seja, o seu corpo volta para o pó da terra. Foi impedido o seu acesso à árvore da vida e, concomitantemente, foi expulso do paraíso e, assim, destinado a viver separado e sem comunhão com Deus. A solução para o pecado. Deus é misericordioso e demonstrou o seu profundo amor para com o homem quando prometeu a vinda de um Salvador e tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro, ao substituir as vestes de Adão e Eva, feitas de folhas de figueira, por vestes feitas de peles de animal. Todos estes fatos que nós estamos relatando está no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o 21. Este Cordeiro Salvador se consolidou na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na forma de homem, para morrer na cruz do Calvário e ter o seu sangue derramado para perdão dos pecados da humanidade e para dar vida eterna. Este certamente é o versículo mais conhecido e falado da Bíblia Sagrada. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem, em sua condição física e espiritual decaída, nada pode fazer por si mesmo. Mas Deus, com sua presciência, antes da fundação do mundo, elaborou um plano para que o homem pudesse retornar ao seu estado original de comunhão com o Senhor nosso Deus. E este plano foi construído na base da morte vicária de Jesus Cristo, um Deus que se fez carne, habitou entre nós e pelo seu sangue derramado na cruz, livrou a humanidade da condenação eterna. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Concluindo a nossa aula de hoje, a salvação para o pecado tem origem em Deus. E devido a isso podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos são permanentes e duradouros. E por que não dizer eternos? Porque a salvação é boa. A salvação, como já disse, é eterna, é perfeita, é única, é um ato de amor, é uma manifestação da graça de Deus, é um ato de justiça
É o livramento das consequências da morte espiritual. É a libertação de uma condenação eterna, onde viveríamos sofrendo no reino das trevas do diabo. É o plano divino para que o homem volte a ter vida eterna com o Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.